Olha só, o que a gente estava vendo semana passada, então? A gente começou propagação de calor. Então a gente entendeu que o calor, o que é o calor, né? Que é energia em trânsito, energia térmica em trânsito, né? E que ela sempre se propaga de forma natural de um corpo que tem maior temperatura para o que tem o quê? Menor. A gente viu a primeira propagação de calor, que é o quê? A condução, tá? A condução acontece quando? Quando você tem a colisão das partículas, né, transmitindo a energia para as seguintes, né? Tá? Para as que estão do ladinho dela. Aí o calor vai se propagando. Acontece aonde? Só em sólidos? Não. Em líquidos e gases também, tá? Só que não acontece transporte de matéria e também só pode acontecer o quê? Quando tem matéria, ou seja, no vácuo não acontece esse tipo de propagação. Aí eu falei que a gente tem lá materiais que conduzem muito bem, né, o calor e tem materiais que não conduzem tão bem, que são o quê? Os como se fossem isolantes térmicos, tá bom? Então aí eu mostrei para vocês, se você colocar a mão na maçaneta ou na madeira da porta, né, que você está abrindo, por que você sente geladinho na maçaneta? Porque a maçaneta, ela conduz o calor mais rápido, então ela rouba o calor da sua mão mais rapidamente do que a madeira. Por isso que você sente geladinho lá mais rápido, né? Quer dizer que eles estão em temperaturas diferentes? Não, eles estão o quê? A mesma temperatura, por quê? Lei zero da termodinâmica. Durante um longo período de tempo, os corpos tendem o quê? A alcançar o equilíbrio térmico, tá bom? Aí tem aquele problema né, que já até caiu no Enem, eu acho. Que é, se eu colocar aqui, ó, gelo sobre metal, e sobre a madeira, onde que o gelo vai derreter mais rapidamente? Ele derrete aonde? No metal primeiro, tá? Derrete mais rápido. Por quê? Porque ele rouba calor aqui, ó, do metal com mais eficiência do que da madeira, porque o metal conduz bem o calor, enquanto que a madeira conduz muito ruim o calor, de madeira muito baixa aqui, tá? Então, o gelo aqui, ó, derrete mais rapidamente onde? Na superfície de metal, tranquilo? Isso aqui só semana passada a gente viu, tá? Continuando aqui, ó, aí tem os materiais, por que a gente usa, né, cobertor, o iglu, que é aquela casinha do esquimó, né? Materiais com isopor aqui, ó, para quê? Para conservar o calor dos corpos, ok? Por exemplo, você coloca o cobertor é para esquentar o seu corpo? Não. É para você o quê? Conservar o calor do seu corpo. Porque olha só, o seu corpo, ele tá o quê? Uma temperatura aproximadamente de 36 graus e meio. Enquanto que o externo pode estar o quê? Uma temperatura ambiente, aqui, ó, 25 graus. Para você não sentir frio, você coloca o calor, o cobertor para o quê? Para impedir que as trocas térmicas entre o ambiente e o seu corpo aconteçam. O próprio cobertor ele não tem calor, ele não tem energia, tá? Mas ele o quê? O que ele faz então? Ele só impede a troca de calor entre o seu corpo e o ambiente, tá? Ele não tem energia lá para te fornecer nem para tirar, não, tá bom? Então o cobertor ele é o quê? Um isolante térmico, tá bom? O iglu é a mesma coisa. O gelo ele é isolante térmico. Então o gelo também é isolante térmico. Então, os esquimós eles constroem isso para quê? Para quando tiver muito frio, eles terem pelo menos uma barreira aqui, ó, de proteção contra o frio extremo aqui, ó, do ambiente, tá? A mesma coisa com isopor. Você coloca lá, ó, por que você coloca bebida gelada aqui dentro e coloca gelo? Para impedir que a troca de calor aconteça entre o quê? O ambiente e o interior aqui, ó, da caixa, tá? Você quer manter a temperatura mais baixa lá, ó, possível, sem que derreta rapidamente, tá bom? Então, por exemplo, quando você compra lá suas comidinhas lá e vem no isopor, você tem que agradecer, você tem que dar 5 estrelinhas lá no iFood. Agora, quando vem lá no alumínio, tem que dar umas 3 estrelinhas já. Por quê? Porque o alumínio ele é condutor de calor. Então, o que você quer? Que a sua comida chegue quentinha e conserve o calor, né? Tá? Aí você coloca lá o alumínio, o que ele faz? Ele permite a troca de calor entre o ambiente e a comida. Então, se você sentir o quentezinho da comida na sua mão, quer dizer que tá ruim para conservar o calor. Igual garrafa térmica. Tem aquelas garrafas térmicas, né? Que a galera fala que é garrafa térmica, mas não é. É só simplesmente uma garrafa. Térmica ela não é, não. Porque a garrafa térmica é o quê? Para conservar a temperatura dos alimentos, né? Ou da água, por exemplo. Se você colocar a água lá gelada e você sentir o geladinho da água através da garrafa, que ela permite? O que está acontecendo aí? Ela está trocando calor da sua mão com o interior lá, que é a água.
Então você não tá, tipo assim, isolando tecnicamente, você tá permitindo a troca, tá? Então essas garrafas que não... Oi. É igual, por exemplo, ó, eu vou até falar do caso aqui então, de uma vez, do... Você já viu aquelas pessoas que andam sobre o carvão? Que é que, né, parece que é um negócio, assim, extremamente absurdo, né? E não tem nada demais, a física explica isso aqui muito bem. Porque o carvão nada mais é que o quê? Madeira oxidada, tá bom? Aí o que acontece? Quando você queima o carvão, a parte de baixo aqui, ó, você pode ver aqui nos carvão, a parte que fica vermelha é a parte de baixo. A parte de cima, ela não fica vermelhada, tá? Ou seja, o carvão não é madeira? E madeira é o quê? Isolante térmica. Então, se você pegar o carvão aqui, ó, o que está incandescente aqui embaixo, que está vermelhinho, não consegue transmitir o calor tão bem para a parte de cima. Então você consegue pisar no carvão sem que você sinta o seu pé queimando, tá? Lógico, vai estar quente lá? Vai. Por quê? É um isolante perfeito aqui? Lógico que não. Tem uma parte que ainda consegue o quê? Passar, mas é muito pouca. Por isso que as pessoas conseguem andar sobre o carvão, tá? Não é uma coisa assim extremamente absurda, não, tá? É uma coisa que você consegue fazer. Lógico. A pessoa, então, se eu ver uma fogueira, eu vou andar por cima dela. É, tem que tomar cuidado, porque você tem que ver se, tipo assim, se tiver incandescente aqui na parte superior, aí dá perigo. Mas se não tiver incandescente, aí você pode andar tranquilamente, tá? É, geralmente, né, festa de interior, quando tem festa junina, né? A galera, quando tá terminando a festa, aí sobra aquele carvão lá da fogueira, eles andam lá tranquilamente. Por quê? Porque o calor tá o quê? Concentrado aqui na parte de baixo, né? A temperatura tá concentrada na parte de baixo. Tá bom? Aí, por exemplo, ó, também, o passarinho. O passarinho, por que, que ele fica todo, né? Como que eu falar aqui? Não sei como é que eu falo isso aqui, velho. Ele fica todo empolotado aqui, né? Porque ele abre as penas dele, tá? É para o quê? Para que o ar entre aqui dentro, ó, das penas dele, e ele conserve mais o calor. Uai, por quê, professor? Porque o ar também é isolante térmico. Então, quando ele coloca os bolsões aqui, ó, de ar entre as penas do passarinho, é para criar o quê? Como se fosse o cobertorzinho dele lá. É para criar uma barreira para que ele não perca o calor interno dele, tá bom? Então, por isso que ele abre as penas, porque ele fica assim, ó, mais gordinho, né? E os beduínos aqui, ó, os beduínos do deserto, eles utilizam esse tanto de roupa aqui, ó. Vocês não vão morrer não de calor? Não, por quê? A roupa também é isolante térmica. A temperatura aqui, ó, exterior, é aproximadamente 40 graus, filho. A temperatura dele é o quê? 36. Você prefere aqui, ó, sentir 36 graus ou 40? 36. Além disso, são... Sim, por quê? A temperatura interna dele aqui, ó, tá impedindo que troque calor com a externa. Então, a temperatura interna aqui, ó, vai ficar o quê? Próxima de 36. Só que ainda tem um outro fator, que é o quê? As roupas dele são claras. Tá vendo aqui, ó, o turbante dele. Aqui também é azul clarinho. As roupas claras, o que elas fazem? Elas refletem muita radiação. Então, a radiação que incide sobre ele não é absorvida, é refletida. Então, isso aqui, ó, não chega nem a 36 não, tá? Chega, por exemplo, 30 graus, que é mais confortante do que 40. Lógico, 30 ainda é alto, velho. 30 é verãozão pra nós, né, velho? Mas a temperatura aqui, ó, dentro da roupa é mais amena ainda. Tranquilo? Tem aquele negócio também de insolação, né? Que você pode sofrer, ressecar a pele e tudo mais, tá? Então os povos beduínos usam essas roupas aqui, ó, é para proteger mesmo do ambiente externo. Tranquilo? Então você não protege só do frio, não. Você protege também do quê? Do calor. Tranquilo? É do calor que eu falo temperatura alta, né? Tá bom? Então essa é a propagação de calor por condução aqui, ó. Os exemplos, tá? Tem mais coisa aqui de condução? Tem. Olha só o que rola aí, dá o print aí. Vai que é isso aqui. Ah, tá. Tem um negocinho aqui que eu acho que, nossa, um dia o Enem cobrar isso aqui, a galera vai rodar, hein? Que essa tela metálica aqui, ó, que a gente utiliza muito em laboratório, tá? Qual que é a ideia dessa tela metálica aqui, ó? Primeiro, ela serve como suporte, tá? Quando você vai fazer lá na química, reações químicas, aí você precisa colocar o foguinho aqui, né, que chama bico de Bunsen, e você coloca essa telinha aqui também. Essa telinha aqui, ó, ela te ajuda bastante, pelo simples fato de que se você colocar aqui, ó, a fonte de calor direto sobre o vidro, o que pode acontecer? Oi? Ah, até esqueci de falar isso. Eu não tô gravando no Meet, porque minha internet tá limitada hoje, tá?
Mas eu tô gravando no Zoom. Tranquilo? Ou no Zoom não, ou no Zoom, no OBS. Tá? Mas tá gravando aqui. Qual que é o problema aqui, ó? De eu incidir a chama diretamente aqui, ó, sobre o vidro. Dilatação. Se essa chama aqui, ó, pegar aqui, ó, vai dilatar e pode rachar o vidro. E geralmente é isso que acontece. Porque essa chama aqui, ó, ela é poderosinha, tá? Então a gente coloca o quê? A telinha aqui, ó. Por quê? A tela é de metal. E o que o metal faz? Conduz calor. Você pode ver aqui, ó, que aqui por cima não tem mais a chama, não. Não tem mais o ar entrando em combustão. Por quê? Pelo metal ser grande condutor de calor, o que acontece? Ele pega esse calor e vai distribuindo aqui, ó, pela tela, tá? Aí distribui pela tela, aí quando você coloca aqui o back por cima, a temperatura é o quê? Mais distribuída, fica o quê? Mais amena. Então não fica concentrada em apenas uma região. Ela fica o quê? Distribuída aqui, ó, pela base toda do backer, tá bom? Então essa telinha aqui, ó, ela serve exatamente para isso, tá? Para distribuir, para que a chama não incida diretamente sobre o vidro e não aconteça o risco de ter um acidente. Aí tem um cara que criou uma vela baseada nesse princípio também, a vela de Dave. Mas voltando aqui, ó, no negócio da vela de Dave, o que rolava? Quando os mineiros vão procurar carvão mineral, o que acontece lá na mina é que possui muito gás metano. E gás metano é explosivo, tá? Então, se você for lá na mina e colocar uma chama de uma vela, pode acontecer um risco, e acontecia bastante isso, tá? Que o gás metano entrava em combustão e matava a galera. Aí o cara utilizou esse princípio. Por quê? A chama que agora, ó, ficando dentro da vela, o que acontece? Todo o calor vai ficar o quê? Distribuído aqui, ó, pela telinha. A parte importante da vela, que é a luz, ela passa aqui tranquilamente, sem causar combustão. Então, a vela de Dave é exatamente o quê? Para impedir que a chama entre em contato com quem? Diretamente com o metano aqui, ó, com gás, que são explosivos, tá bom? Então tem essa aplicação também, tá?